Lula defendeu há pouco que a posição individual dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os votos de cada magistrado não sejam divulgados como nós trouxemos aqui. Eu quero repercutir um pouco mais esse assunto, porque isso aí vai dar noticiário a tarde inteira, meu querido Mano Ferreira, porque a gravidade dessa fala é gigantesca. Gigante, porque é uma fala que vai na contramão das promessas de Lula. Repito, se nós desejamos aperfeiçoar a democracia, nós temos que valorizar a participação da sociedade. E a participação da sociedade depende, obviamente, da transparência da ação das autoridades. Então, a defesa da falta de transparência é, assim, o cúmulo do absurdo. É muito revoltante a gente ver um presidente da República, em qualquer condição, defender a falta de transparência. Quando se trata de um presidente que foi eleito, supostamente, articulando uma frente ampla em defesa da democracia, você vê-lo atacando um pilar essencial da democracia, que é a transparência na atuação das autoridades do Estado, para que os cidadãos tenham a capacidade, a possibilidade de fazer a crítica pública, que é um elemento essencial da democracia, aí é um escárnio que é de deixar qualquer um revoltado. Você discorda, Deise? Não, eu concordo com o Maninho, e eu acho que tem um outro ponto no meio disso tudo, né? Porque essas indicações para o STF, elas acabaram tomando uma proporção muito grande, né? E o Zanin, que foi o último indicado do Lula, ele tem recebido algumas críticas, né? Então eu acho que tem todo esse pensamento do Lula. Agora, as próximas apostas dele entre o Messias lá já está gerando muita crítica, então eu acho que ele também quer se blindar. O Messias, que é o famoso Bessias daquela ligação. Exatamente. O Bessias. Então, também é uma forma de blindar o governo de críticas, né? Que é completamente errado. Acho que nem os ministros concordam com isso aí. Ninguém que está ligado minimamente às questões do direito, Paulo, concorda que as decisões devam ser no secreto. A gente só tem uma exceção a isso no nosso sistema de justiça, que é a questão do júri popular, que são pessoas do povo, que não tem a segurança de um juiz, que não tem a estrutura de um magistrado. No judiciário, juiz, desembargador, ministro tem que assinar e colocar o nome dele nas decisões que está tendo para a população poder cobrar coerência. A gente sempre, aqui neste programa, se atém a fatos, certo? Estamos tentando sempre bater na tecla do fato. São 11 horas e 45 minutos aqui na programação da Jovem Pan. A gente está repercutindo um pouco essa fala do Lula de hoje, defendendo que a posição dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos votos ali em plenário não deveria ser divulgada para a população. Foi uma fala do presidente da República. Eu estava trazendo aqui essa questão dos fatos, né? Porque quando a gente discute fatos, a gente não discute indivíduos. E eu quero trazer aqui para vocês o fato. O fato é uma fala que pressupõe a falta de transparência dentro do judiciário. Ponto. Se essa fala tivesse sido feita por Jair Bolsonaro, qual seria a reação? Deise Cioccarin. A casa tinha caído. Não sei quais serão os desdobramentos ao longo do dia, mas se tivesse sido em relação a Jair Bolsonaro, a casa já tinha caído, já era processo de impeachment, são dois pesos e duas medidas aí, né? Agora, o presidente Lula, ele tem feito alguns acenos e algumas falas que em outros tempos não seriam normalizados, né? Isso beira cruzar a linha do limite, né? A gente já viu outras falas do presidente Lula, mais ou menos assim, acenos a ditaduras que, se fossem no governo passado, não seriam tolerados de forma alguma. Você sabe qual era o tribunal que julgava secretamente? O Superior Tribunal Militar na época da ditadura. Então, o julgamento secreto no judiciário é um símbolo de ditadura, de regime autoritário, e está sendo dito pelo presidente da República em um estado de democracia. Ou seja, isso tem que ser inaceitável. É preciso que haja uma reação das entidades da sociedade que gostam de democracia contra esse ensaio. Uma possibilidade, exato, porque é muito sério vindo da palavra do presidente. Ele está trazendo justamente essa visão dele, mas ele tem um objetivo na fala, pelo menos o contexto da fala dele que eu compreendi é o jeito que ele está arrumando para tentar frear uma animosidade contra o Supremo Tribunal Federal. Toda a fala dele é baseada nisso, que os ministros não podem sair na rua, não podem sair com a família e tal, Maninho. É uma inversão completa de valores, porque, veja, o que precisa ser feito para diminuir a animosidade que a sociedade tem sobre o judiciário hoje, judiciário, que vale lembrar, é o mais caro do mundo, 1,4% do PIB é o custo do judiciário brasileiro. O que nós precisamos primeiro, aumentar a segurança jurídica. A gente precisa que a lei seja aplicada de forma igual para todos,
porque a desigualdade diante da lei gera desconfiança e, segundo, nós precisamos de autocontenção dos membros do judiciário, que quer dizer o seguinte: o judiciário não pode entrar na seara do debate político, como muitas vezes tem entrado, porque sempre que entra no debate político se expõe a animosidade política. Então, é fundamental, sim, resguardar as instituições e o judiciário, mas isso se dá da forma oposta ao que Lula está dizendo. Isso se dá com segurança jurídica. E como que a gente amplia a segurança jurídica? Entre outras coisas, nós precisamos justamente do escrutínio da sociedade civil sobre a atuação dos juízes. E como ela pode se dar? Com transparência. Então, mas não tem como colocar isso em prática, né? Porque se você for analisar o voto de um juiz, ele precisa ser técnico e o voto precisa ser justificado. Então não existe isso. Mas tem caminhos, Paulo, que levam a isso. Por exemplo, a conduta do juiz na discrição, por exemplo. A gente tem a lei orgânica da magistratura que diz que o juiz tem que ter discrição. E a gente não tem visto isso também. A questão do vencemos o bolsonarismo, a questão do perdão mané, faz, claro, que a animosidade exista. Não deve ter acesso, mas a gente tem também por onde caminhar. Se o presidente Lula quer uma pacificação social, que comece por ele. Ele, no próprio discurso, que deixe de trazer revanchismo, vingança, a ideia de prejudicar pessoas que no passado, na visão dele, cometeram injustiças. Essa ideia da pacificação passa necessariamente pelo exemplo que ele não tem dado. Não é colocando sessão secreta no judiciário que a gente vai melhorar essa situação, não. Mais algum ponto, Deise? Não. Eu acho que a gente precisa saber interpretar falas, né? Sempre falas têm um certo contexto. Nesse contexto que o Lula está dizendo, pelo que eu entendi, foi a forma absolutamente esquizofrênica que ele está tentando achar para tentar diminuir uma animosidade que existe dentro do Supremo Tribunal Federal e principalmente com integrantes do Supremo Tribunal Federal, visto essas imagens que estão sendo divulgadas agora e vão ser divulgadas pela própria Polícia Federal. Mas do Alexandre. Isso revela o conteúdo político. Isso revela quais são as premissas que ele tem na cabeça sobre o funcionamento de uma sociedade livre, é revelador, e democrática. É muito revelador. O Lula não aceita críticas. E aí tem uma coisa, desde que ele saiu da cadeia, ele achou que ele fosse voltar para a presidência da República como o maior salvador do mundo. Mais ou menos como Mandela, sabe? Eu sou inocente diante dos olhos de todos. Isso não aconteceu. Ele venceu a eleição mais polarizada que a gente teve. Ele não é considerado o grande salvador da pátria. Então ele tenta de outras formas manter isso, ou pelo menos criar essa imagem. Uma delas é evitar essas críticas que ele sofre nas indicações que ele tem feito. Agora, isso pode abalar a imagem dele? Como é que vocês veem? Olha, tem pecha que não pega no Lula de jeito nenhum. Tem pecha que não pega no Lula, Paulinho. Isso é incrível. Tipo como... quais? Tipo de ser alguém que não é de antifeminista, por exemplo, de alguém que não está vinculado a essas ideias. Algumas outras que no Bolsonaro pega muito, por discursos, e cujo discurso, se é da boca do Lula, não pega. Ele vai até a pecha, né? A pecha não pega. É diferente. Mas depende. Tem discursos tidos como machistas do Bolsonaro que já foram ditos pelo Lula também. Claro. Mas em um pega e em outro não pega. E acho que o ponto essencial de uma fala como essa, que a gente precisa dizer com todas as letras, é a fala de um líder populista antidemocrático. É um conteúdo antidemocrático. A defesa de você blindar a autoridade do Estado brasileiro contra a transparência, para que a sociedade não tenha o direito de saber como as autoridades estão atuando, é um conteúdo antidemocrático. Isso precisa ser dito com todas as letras. É inaceitável que nós tenhamos o revezamento de presidentes da República que cultivam discursos antidemocráticos. A sociedade brasileira não pode aceitar a normalização disso. Nós precisamos construir uma democracia viva, pujante, e isso passa pela aceitação da divergência, pelo respeito à pluralidade de pensamento, pela transparência do Estado, a noção de que as autoridades são funcionários do povo e, por isso, precisam prestar contas de sua atuação para a sociedade e precisam aceitar
críticas legítimas dentro da lei. Crítica não se confunde com violência. É óbvio que todo ato de violência, como sofreu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto, precisa ser repudiado e precisa da força severa da lei sobre aqueles que agridem. Mas isso não pode ser confundido de forma alguma com uma ideia de silenciamento e censura ao debate e à crítica pública. Não existe democracia sem o direito à liberdade de expressão e à crítica às autoridades. Agora, se vocês forem analisar do ponto de vista de reação, o que a gente pode esperar? Porque os ministros do Supremo têm que falar, né? É o presidente de uma nação que teve uma fala dizendo que os votos dos magistrados não devem ser revelados. A presidente do Supremo precisa vir a público falar sobre isso, né? Ou não? O presidente do Congresso precisa falar sobre isso. Poderia, mas eu acredito que, por exemplo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados deve se manifestar, as entidades de defesa da democracia devem se manifestar, o Congresso Nacional deveria também se manifestar, mas é claro que de algumas pessoas a gente não pode esperar, mas das instituições a gente deveria sim cobrar essa manifestação. Mas aí é aquela situação complexa que começam a politizar a política, né? Os políticos politizam a atuação do judiciário e acaba surgindo uma demanda para que o judiciário responda no debate político, porque uma mudança legislativa sobre a publicidade ou a falta de transparência de decisões do judiciário, em tese, a gente está falando aí de mudança da lei. O judiciário, a princípio, deveria se pautar exclusivamente pela aplicação da lei e não entrar no debate sobre alterações da lei. Para deixar um debate político. É bom falar isso, porque para deixar muito claro, Paulo, isso não é possível. A nossa Constituição não permite. A gente tem como cláusula pétrea essa questão. Então, assim, é inclusive uma ideia que não tem como ser efetivada, a não ser que haja uma afronta ao texto constitucional democrático. Vou te falar, essas lives são a pior coisa que acontece. A live tanto do Lula... para Bolsonaro quanto para Lula. Não, a live do Lula é o cercadinho do Bolsonaro. É a mesma coisa. se não acontecesse, seria melhor. E sabe uma coisa sobre cercadinho? A gente viu ontem nas redes sociais o Gregório do Vivier, um humorista que é de esquerda, que fez campanha para o Lula, cobrando sobre justamente indicação do próximo ministro do Supremo, naquele critério que eu acho, enfim, que não faz tanto sentido, mas ele defende que seja observado o critério da raça, né? Que seja indicado uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. A reação da torcida organizada do PT, muito semelhante à torcida organizada do bolsonarismo, foi tentar calar o Gregório do Vivier, como se ele fazer uma cobrança política a alguém que ocupa o cargo de presidente da República fosse um absurdo, fosse algo impensado, o que mostra justamente essa dinâmica da polarização brasileira, que as pessoas ficam cegas sobre a forma de relação que a sociedade precisa ter com as autoridades e ficam passando pano, se comportando como uma torcida organizada. Mas isso é pro do Vivier também, né? Para quem que ele fez campanha? Foi de inocente nessa? Muito bem, gente.